Tem uma oportunidade que o pessoal fala que é a oportunidade imperdível do Brasil. Você falou Banco do Brasil? Eu não falei, mas esse é um O case pessoal que... pergunta também, né? E hoje eu vejo que, pô, várias pessoas, analistas indicam e gostam. Ele é realmente uma oportunidade? Ou... Cara, eu acho que E- ele já não é uma oportunidade assim como ele era há 2 anos atrás. A gente colocou o Banco do Brasil no final de 2022, quando ele Nossa, então tava vocês ganharam tipo, uma valorização, 26, desdobramento, ganharam tudo, né? 26, R$ 29 por ação. Qual que era o temor naquela época? O temor era, cara, eleição, o Lula já apontava como líder das pesquisas, Uma possível e aí intervenção, qual né? que era o medo das pessoas? Cara, quando o Lula assumir, o governo do PT vai utilizar o Banco do Brasil como uma ferramenta para estimular o crédito. E o que significa o Banco do Brasil sendo uma ferramenta para estimular o crédito? O Banco do Brasil tá lá e fala, ó, empresta Prestar dinheiro pra dinheiro para todo mundo. pessoa e, cara, só toma, vira a chavinha de flexibilizar as condições, assim. Ah, a pessoa parece que não tem uma saúde financeira tão boa. Ah, não, mas dá pra passar. E isso é o que aconteceu com o Bradesco. Prejudicou E o a resultado. Bradescar. E a Bradescar. Esse era o medo das pessoas. Então o Banco do Brasil, cara, tava assim, muito descontado frente aos outros pares, frente ao resultado que ele entregava. Só que nos últimos anos, ele tá com um nível de governança, parece muito mais parrudo. E detalhe, a economia hoje está surpreendendo positivamente. Então parece que não estão enxergando a necessidade de utilizar o Banco do Brasil, nem tem notícia nesse sentido de utilizar o Banco do Brasil como uma ferramenta para flexibilizar o crédito para pessoa física. Então a gente não está observando isso. Então o Banco do Brasil ele passou esse temor, continua entregando resultados muito positivos. É um banco que sabe atuar pra caramba no setor do agro, que depois a gente vai falar de Fiagro, né? Então, É. o Banco do Brasil já tem uma experiência, cara, de décadas, concedendo crédito. Eu acho que 30% do crédito dele é agro, não é? É quem melhor É, concede crédito no agro no É. Brasil é o Banco do Brasil. assim, a gente tem a impressão de que o que é bom fica no Banco do O Brasil, que é entendeu? bom tá lá. O que não é muito bom aí deve estar em outro lugar. Então, o cara, ele sabe trabalhar muito bem o crédito do agronegócio, continua entregando uma rentabilidade muito boa, só que, assim, o bom potencial de valorização já foi, mas é uma ação que a gente tem na carteira? Tem na carteira. É na carteira de valorização? Não, é na carteira de renda, sabe? Então, acho que é Acaba, isso. acaba colocando cada carteira, né, ali. Legal do jeito que vocês separam, né? Isso daqui é valorização, isso daqui é renda. Pra Exato. pessoa não querer, pode ter os dois, né? Claro que Pode ter os dois, no legal. melhor dos casos é Sem ter os problema. dois, né? A gente fala o seguinte, cara, ó, as carteiras recomendadas, elas são como se fosse uma rota do Waze. O que é que o Waze faz pra você? Ó, É. quer chegar do ponto A ao ponto B. A gente te dá uma rota. Então eu quero valorizar meu patrimônio, ó. Segundo nossos estudos, nossa equipe de analistas, 15 analistas, pra você chegar do ponto A ao ponto B, com esse nível de patrimônio que você tem, essa é a carteira que você tem que seguir. Mas, puta, Gui, vocês têm Bradesco aqui, eu não gosto muito de Bradesco. Legal. É como se no Waze você estivesse falando, cara, ali tem uma Sim. escola, ou tem um farol que eu não gosto, vou pegar uma paralela. Você simplesmente pegou uma paralela. Então, a gente até traz essa flexibilidade. Talvez você não goste de um outro ativo que a Sim, gente verdade. recomende, bacana, né? Mas, se você seguir minimamente ali as nossas carteiras, acho que você Acaba vai... tendo um sucesso financeiro, né? Exatamente. E galera, tem uma oportunidade que o pessoal fala que é a oportunidade imperdível do Brasil, Uhum, que é o IPCA mais alguma taxa ali, mais uhum, 6%, né, que tá hoje em dia. uhum. E realmente é a maior oportunidade do Brasil hoje que vocês veem ou não? Estão pintando uma coisa, né, Sim. que é meio obscura aí. Cara, assim, não dá pra cravar que é a maior oportunidade do Brasil, mas, cara, dá pra dizer que parece ser uma excelente oportunidade. Inclusive, eu postei uma thread no Twitter sobre o IPCA 2045, né? Deixa eu só pegar aqui, porque são Ah, legal, pode pegar. vários dados, mas o que que eu quis tentar fazer? Eu falei assim, pô, eu não vou ficar falando só o que eu acho, o que eu não Sim. acho. Então, eu vou pegar alguns dados, né? Então, eu fiz o seguinte. Eu peguei todas as vezes, todos os dias em que o Tesouro IPCA 2045 ele superou a taxa de IPCA mais 5,80. Hoje está perto de IPCA mais 6,30. Então IPCA mais 5,80. Então todos os dias, taxa estava acima de IPCA mais 5,80, simulei um aporte de R$ 100. Taxa estava em IPCA mais 5,79, não aporta. IPCA mais 5,82, aporte de R$ 100. IPCA mais 5,90, aporte de R$ 100. E aí o que que eu fiz? Eu acompanhei o retorno 2 anos depois de cada um desses aportes. Então, para ver se, cara, a pessoa que Ganhou dinheiro ou não? aportou quando a taxa estava acima de IPCA mais 5,80, o quanto ela ganhou depois de 2 e depois de 3 anos. E olha só que interessante. Deixa eu só pegar aqui o dado certinho para não falar besteira. O retorno
Na maior janela de retorno desses 2 anos, então, pô, bateu acima de IPCA mais 5,80, coloquei R$ 100. Maior janela de retorno deu 111%. 111% em um título público. Sim. Que dá um retorno médio anual de 45%. Pô, muito bom. O retorno médio acumulado de todos esses aportes em 2 anos foi de 75%. Retorno médio anual de 32%. Cara, muito bom também. E aí a pessoa fala, pá, beleza, você tá me falando aí o melhor e você tá me falando na média. E o pior, a pior janela, bateu mais de 5,80, colocou R$ 100. O pior aporte desses, quanto que trouxe de retorno em 2 anos? 14,69. Dá um retorno médio anual de 7. Então assim, nos melhores momentos, cara, trouxe um retorno médio anual acima de 40, perto de 50% ao ano. No pior, trouxe um retorno de 7% ao ano. Então, a assimetria do IPCA nesse nível de taxa, para mim, é muito boa. Muito boa. Historicamente, quem comprou esse ativo nesse nível de taxa, carregou por pelo menos 2 anos, nunca perdeu dinheiro. E na média ganhou muito dinheiro. Então, pô, pode piorar, a taxa pode ir para IPCA mais 7, pode ir para IPCA mais 7. Mas, cara, a expectativa de retorno nesse nível de taxa, com os aportes que você está fazendo, é muito boa. Muito boa. Então, se você aceita minimamente uma volatilidade na sua carteira, ou seja, oscilação de preço ali de determinado ativo, parece estar claro para mim que você precisa ter alguma exposição a IPCA mais de longo prazo. Título público. Por quê? Porque tem gente que fala, eu achei aqui, minha assessora me ofereceu uma debênture que vence em 30 anos pagando IPCA mais 10. Aí já é um outro bicho, aí tem risco de crédito, a gente pode inclusive falar depois, mas assim... A debênture da Magazine. De debênture de qualquer empresa, tem várias desvantagens de você investir em uma debênture, né? Então tem que tomar cuidado. Mas, cara, nível de taxa de IPCA mais 6 para cima é extremamente vantajoso quando a gente olha em termos de assimetria, cara. Muito bom. E uma coisa que eu vi que o pessoal se assustou bastante também foi que o pessoal do fundo do verde acabou vendendo todos os IPCA deles lá, né? Que ele ficou desgostoso, ele reclamou do governo e acabou vendendo todos os IPCA. Aí me acendeu um alerta. Falou, pô, se ele tá vendendo, ele acha que a taxa ia aumentar, né? Aí você falou, né, que pode chegar a 7% aí, mas você vê que pode chegar ou você acha que já chegou já num nível que tá bem saturado ali pra vocês? Boa pergunta, cara. Só um parênteses, no dia que o Stuberg falou que os títulos públicos estão com taxas insanas, que virou até meme, né? Eu estava no evento. Você tava no evento? Que ele falou isso daí. E tava 5 e pouco, eu acredito que tava uns 5,40 mais ou menos, a IPCA mais 5,40, né? Que realmente, quando você olhava pro momento, pro cenário, você fala, pô, era uma taxa excelente, né? Então, era mais fácil a gente ver essa taxa recuar, e aí pro pessoal, né, que ainda não tá tão habituado, né? Quando essa taxa da renda fixa recua, o teu título valoriza. Então você ganharia dinheiro, né? Comprando esse título, você ganharia dinheiro. Só que o que aconteceu foi o movimento contrário, a taxa continuou subindo. É por isso que o Gui muito bem colocou, comprar isso IPCA mais 6, o 5,80 que ele fez o estudo, é ótimo? Pode aumentar? Pode. É por isso que você não faz o aporte de uma vez. Cara, mas eu recebi uma herança, eu vendi um imóvel. Não aporte tudo de uma vez. E detalhe. Deixe ele na liquidez, um Tesouro Selic, e vá fazendo aportes de tempos em tempos. Por quê? Porque se você comprar a 6,20, 6,30 que tá agora, maravilha. Se no outro mês foi para 6,80, estressou mais, você vai comprar mais um pouquinho a 6,80. Nessa janela de 2 anos que o Gui trouxe, muito provavelmente você vai ganhar dinheiro no aporte de 6,30, no de 6,80. Querer acertar ali o momento de entrada, eu com 20 anos de mercado, eu tô fora, eu não tenho a menor competência para fazer isso. Não é só a gente que não tem competência, nenhum grande investidor tem a pretensão de... Pô, nem um dos melhores investidores do mundo tem a pretensão de comprar na taxa máxima. Ninguém sabe qual vai ser a taxa máxima. O que bons investidores, excelentes investidores fazem? Eu quero comprar bons ativos a bons preços. O IPCA mais, pagando IPCA mais 6,20, 6,30 é um bom preço? É um excelente preço. Então eu vou continuar aportando. E o Ricardo colocou bem, né, esse lance do aporte gradual. E tem uma outra coisa. Se seu horizonte de investimento de tempo, eu pretendo comprar IPCA agora, então, para resgatar daqui a 6 meses. Esquece. Exato. Investimento em ativo de alto risco, como é o IPCA+, em termos de volatilidade, pra quem não leva até o final, né? Ou para quem não carrega por um período razoável de tempo, não precisa nem carregar até o vencimento, mas carrega por um período razoável de tempo,
Pô, aí fica muito incerto. Você vai comprar uma ação para você vender daqui a 3 meses? Qual que é a tangibilidade do cenário? Pô, 3 meses, a empresa nem divulgou outro resultado. Entendeu? Ela tá oscilando com base no quê? Com base em notícia. Nem divulgou outro balanço, se não melhorou, não dá para enxergar melhora de lucratividade, de rentabilidade, queda de endividamento, não dá para você observar nada, nenhuma ação. Então, a mesma ideia que a pessoa leva para investimento em ação, que tem que ser por um horizonte, é o que a gente defende, mais de médio prazo, pelo menos, a gente leva no IPCA+. E aí o Stuberger não é a primeira vez que ele faz isso comigo, né, cara? Porque quando eu comecei em 2019, a minha primeira recomendação foi para pessoa física: se você tem IPCA mais de longo prazo, venda. Na época, a taxa dos IPCA mais de longo prazo estavam perto de 3,5%, IPCA mais 3,5%, IPCA mais 4% ao ano. E naquela época eu lembro que o Verde estava comprando esses ativos, estava com ativo na carteira, e eu recomendei a venda, e logo, mesma coisa. Semanas depois, saiu a mensagem que o Verde tinha na carteira de maneira relevante. Lógico que eu não imaginava a pandemia e tudo mais, mas por que eu acreditava que não era o momento de ter? Porque a assimetria era muito ruim para o investidor. No melhor dos cenários, você tinha um espaço pequeno para ganhar, no pior dos cenários, você tinha um espaço muito grande para perder. Foi o que aconteceu. Hoje, então, olhando para um horizonte de 2, 3 anos, que é o que eu acho que a pessoa física tem que olhar, não dá para você querer acertar o que vai acontecer nos próximos 3 meses, é muito incerto. Cara, a assimetria é muito grande para esse IPCA de longo prazo. O espaço que você tem para ganhar é muito grande frente ao espaço que você tem para perder se as coisas derem errado. E aí tem um ponto. Então por que fundos vendem se o nível de taxa é muito bom? Porque aí tem um ponto, né? Gestoras de investimento, e eu e o Ricardo, a gente já trabalhou do outro lado da mesa, a gente sabe muito bem isso. Como é que vem a remuneração de gestoras de investimento? Não estou falando que esse foi o caso, tá? Mas é para a pessoa entender. Todos tem a taxa de administração e tem a taxa de performance. Taxa de performance é o que fica para a gestora depois que ela entregou o seu benchmark lá, né, um índice de referência, mais um pouquinho. E essa taxa de performance ela é calculada semestralmente. Então, o formato de remuneração de um fundo de investimento, ele faz com que gestores procurem operações do semestre, do ano. Enquanto você, pessoa física, você acha que eu vou aumentar meu salário se o IPCA mais de longo prazo, nesse semestre, não apresentar uma performance tão boa, ou apresentar uma performance muito boa? Não. O que eu tenho que estar vendo? Qual que é a expectativa de retorno a médio e longo prazo, não no semestre. Então, poxa, a expectativa desse semestre não é tão clara assim de rentabilidade, mas, cara, uma convicção muito forte para os próximos 2, 3 anos. Eu, pessoa física, por que eu não vou comprar? Verdade. Então, acho que as pessoas têm que entender também que tem esse lado, né? Porque eu vejo muitos gestores falando, o cenário não tá claro, então nesse momento a gente prefere ficar de fora de ativo de longo prazo de renda fixa, IPCA+. O que ele tá falando? Cara, para esse semestre, não tá muito claro para mim que isso vai dar dinheiro. Se nesse semestre não tá claro para mim, eu vou esperar. Talvez no outro esteja. Só que você pergunta para esses gestores, mas para carregar para médio e longo prazo, será que não faz sentido? Cara, suave. Eu tenho assim eu acredito que Ele ia falar que eles devem falar, né? pô, cara, a simetria para médio e longo prazo parece fazer sentido. Faz total sentido então, o que você falou, né? Então, às vezes, o cara acaba desfazendo só por conta ali da gestão dele, né? Exatamente. Não da gestão do cliente. E outra, quando você pega um investidor que, mesmo sendo institucional, como uma gestora, um fundo de investimento, é um investidor institucional. Mas quando você pega um investidor institucional que tem genuinamente uma visão de longo prazo, né, por exemplo, um fundo de pensão. É igual você você olha lá, quando você pega um título público batendo IPCA mais 6, né, o fundo de pensão tem muito essa dinâmica de olhar o passivo dele, né? O plano de previdência lá, ele é corrigido pelo quê? Por inflação mais uma taxa. Inflação mais 5, por exemplo. Então, o passivo dele está crescendo IPCA mais 5. Aí, o investimento tem a opção de crescer IPCA mais 6. Ele tem uma gordurinha em relação ao passivo dele. Pô, é nesse aqui que eu vou, e se tiver o mais longo possível, beleza, porque ele já travou. Ainda, né? Ele travou já. Então, veja como é que a cabeça genuína de investimento de longo prazo, né? Mas não que a pessoa física tenha que olhar para 2045. Exato. Né? Sim. Se ela tiver um pensamento para 3 anos, maravilhoso, excelente, Sim. né? O que não dá é para esperar que este tipo de investimento destrave valor em 3 meses, em 6 meses. Não dá para você ficar nervoso com o resultado
de 3 meses, porque em 3 meses, inclusive, ele pode estar no negativo. Aí, a renda fixa negativa, Gui, como assim? Né? As pessoas entram em parafuso com isso daí, né? Mas pode acontecer. Então, olhar com essa visão genuína mesmo, de médio e longo prazo, pelo menos aí uns 2, 3 anos, e deixar o investimento maturar, é o melhor caminho. E eu tenho até uma pergunta legal aqui, gente. Estamos ao vivo aqui, 270 pessoas ao vivo aqui agora. Obrigado pela sua audiência, né? À tardezinha ainda o pessoal acompanhando a gente aqui. Uma pergunta legal, a Zilma pegou e perguntou, mas compensaria investir em IPCA 2040 com juros semestrais? Ou vocês costumam não indicar assim, né? Principalmente sem juros semestrais. Legal. Qual que é a vantagem e desvantagem, né? Se quiser. Boa pergunta. Cara, assim, se você está... Qual que é o nome da pessoa que fez a pergunta? A Zilma Ribeira. Zilma, vamos lá, né? Se você está em uma fase de acumular patrimônio, ou seja, você quer que o patrimônio que você... Os seus aportes ali, o dinheiro que você está poupando e investindo, ele cresça mais ao longo do tempo, né? Quando você tem 2 opções, mesmo vencimento, um ativo que paga juros semestral e outro que não paga, o de juros semestral ele vai ter 2 características que podem assim, te atrapalhar um pouquinho nesse caminho. Qual que é? Primeiro, ele vai pagar o juro semestral. Legal, mas qual que é o problema disso? Se você vai pegar esses juros e reinvestir, o que acontece? Você vai estar antecipando o pagamento do imposto de renda, coisa que você não precisaria fazer se você estivesse no que não tem juro semestral. Uma outra coisa, um ativo de mesmo vencimento e mesmo indexador, ou seja, IPCA+, 2040, tem o que paga juros e o que não paga juros. O que paga juros ele vai ter um risco um pouquinho menor. O que é o risco? Oscilação de preço. Então, em um cenário positivo, o que não tem juros ele vai se valorizar em um cenário positivo. Desculpa, o que tem juros vai se valorizar, só que o que não tem juros vai se valorizar bem mais. O oposto é verdadeiro, né? Um cenário negativo, o que não tem juros vai se desvalorizar menos do que o que tem juros, vai se desvalorizar menos do que o que não tem juros. Então, se você está em fase de acumulação de patrimônio, você aceita ter um ativo que chacoalha de maneira relevante na sua carteira, o que não tem juros semestral, parece fazer mais sentido para você. Eu só faço uma observação. Lá na Finclass a gente tem 2 carteiras recomendadas, né? Uma que é de renda, para quem quer ativos que geram renda de maneira consistente, e outra de valorização. Tem gente que fala, Gui, eu estou em fase de acumulação de patrimônio, mas eu quero ativos, eu quero título público que paga juros. Por quê? Porque a pessoa fala, ó, tem sempre dinheiro pingando na minha conta, eu me animo com aquilo. É uma dopamina financeira. Exatamente. Né? E a pessoa é o fundo imobiliário. Não, e a pessoa, ela, inclusive, ela poupa mais e investe mais porque ela tá vendo o dinheiro pingando. Ela tá vendo então, para ela faz total sentido. Mas se não for o caso da Zilma, aí talvez faça sentido para ela ir no sem juros semestral. E pode ser um componente que te ajude até a rebalancear a carteira ali de tempos em tempos, né? Pingou um rendimento de fundo imobiliário, um juro de um título público federal. Aí você dá uma olhada. Porque outro problema que a turma acha é que o dinheiro é carimbado. O dinheiro ele tem dono ali. Caiu um dividendo de fundo imobiliário, então eu tenho que comprar fundo imobiliário. Por quê? Não necessariamente. Caiu dinheiro. Você tem que investir na tua carteira. Legal. Você está precisando comprar o quê? É ação? Você pega o dividendo do fundo imobiliário e compra ação. Sim. É o que a tua carteira precisa naquele momento, né? Então, o do juro semestral, ele pode fazer esse sentido também de te ajudar a rebalancear. Mas o Gui colocou os pontos aí que são interessantes, né? A questão da antecipação do IR, eu acho que é chave, e a questão da volatilidade também. Se você espera um cenário positivo, é no sem juro que você vai pegar a maior porrada. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.